E olha, a corrida pela inteligência artificial ganhou um capítulo de cautela no setor automotivo. Isso porque a Ford anunciou a recontratação de 350 engenheiros experientes depois de os sistemas de inteligência artificial e automação falharem em entregar o nível de qualidade esperado. Entre esses contratados estão antigos funcionários da montadora e também profissionais que estavam em fornecedores. Quem traz análises sobre essa mudança de postura do mercado é o colunista do CNN Money, Fernando Miranda. Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Vitor. Se houve uma pressa por parte da Ford em tentar substituir a sua força de trabalho por inteligência artificial. Na verdade, nem foi isso. O que aconteceu, na verdade, eles pegaram o cozinheiro, demitiram o cozinheiro, colocaram a IA para tocar a cozinha, mas esqueceram de anotar a receita. E aí a IA não sabia que ela tinha que cozinhar e acabou dando besteira. Foi exatamente o que aconteceu com a Ford. Então, eles colocaram sistemas de IA, mas os barbas brancas tinham sido demitidos e a IA realmente não sabia o que era um produto de qualidade, ela não sabia fazer os esquemas dos carros. Então, o que aconteceu é que a Ford teve um monte de recall, foi líder de recall, várias peças defeituosas, e aí eles tiveram que chamar os barbas brancas de volta. A boa notícia é que a IA fez isso há 3 anos atrás. Agora, em que a Ford está usando tanto a IA quanto os barbas brancos, o que está acontecendo é que agora a Ford está aí líder de qualidade em 2026, pelo menos conseguiu esse ranking agora, mas teve esse erro aí mesmo. E isso está acontecendo com várias empresas. A gente teve a Klarna, que é o caso muito emblemático, demitiu 700 funcionários de atendimento só para o CEO depois voltar atrás e falar, não, tivemos que recontratar quase todo mundo de volta. Então a gente está vendo um pessoal muito com pressa de demitir, de colocar uma IA. A gente tem vários e vários casos de empresas que voltaram atrás aí nesse investimento. E a Volkswagen também fez um movimento, né, de uma demissão em massa, pensando exatamente nessa série de inovações que a IA promete. Eu queria entender exatamente qual que é o movimento e qual que é o momento do mercado com o uso dessas novas tecnologias, Fernando. Acho que todo mundo está com uma pressão dos seus acionistas de colocar a IA no processo de alguma maneira, porque entende-se que a inteligência artificial vai trazer eficiência. Se ela vai trazer eficiência, significa mais lucro no bolso do acionista ou mais lucro para reinvestir na empresa. O problema é que os testes preliminares estão muito, muito fracos, né? Teve até um estudo da Gartner, né? A famosa Gartner saiu agora falando que 50% das empresas vão se arrepender de terem demitido para trocar por IA. E de que cada dólar investido em IA, na verdade, não gera economia, gera um gasto de 1,25 contra a economia que você teria de um funcionário. Ou seja, a IA não está gerando economia ainda. Todos os investimentos que estão sendo feitos são pensando a longuíssimo prazo. Teve o caso muito, muito emblemático do McDonald's, que colocou inteligência artificial para atender no drive-thru, né? Colocou uma inteligência artificial generativa para pegar os pedidos, e a inteligência artificial, apesar de pegar o pedido perfeitamente no laboratório, não consegue entender criança chorando, não consegue entender que a pessoa de trás está dando um palpite, e aí ela fazia coisas como dar 9 milkshakes para um cliente, botar bacon no sorvete de outro, que ela não consegue entender muito bem qual que é a coisa específica. Então, todos os testes são para ganho de eficiência. Isso é uma pressão que todos os acionistas estão fazendo. Mas até agora, a gente teve pouquíssimos casos de ganho eficiente mesmo. Parece que o dinheiro da IA está servindo muito para quem está vendendo pá e muito pouco para quem está buscando ouro, tá? Então, as grandes empresas de IA, SpaceX, a própria Anthropic, a própria OpenAI estão ganhando muito dinheiro, mas as empresas que estão implementando ainda a gente não viu nada de muito inovador, muito mudança gigantesca ainda não. 9 mil milkshakes num drive-thru da vida, num autoatendimento. Fernando, pelo amor de Deus. Fernando, deixa eu te perguntar. Porque é isso, a IA ela não consegue ouvir muito bem, né? Você já conversou com o seu ChatGPT e o seu ChatGPT ele não escuta perfeitamente várias vezes. Você fala, não é nada disso que eu queria. Só que imagina uma IA que está ali tomando decisão financeira, que realmente está com cartão de crédito do cliente. O risco é muito grande, então ainda não estamos nesse momento. A IA dá umas viajadas de vez em quando. Fernando, deixa eu te perguntar. Você falou que não há nenhuma empresa ainda com um ganho de eficiência muito significativo com o uso dessas ferramentas, dessas novas ferramentas, mas eu queria entender nessa disputa que virou, inclusive, uma disputa política, geopolítica, entre Estados Unidos e China. A gente já consegue ver a aplicação em algum ponto da cadeia produtiva, seja, evidentemente, na cadeia em si, como para o uso do consumidor final, dos carros chineses, por exemplo, com um critério comparativo sendo mais eficientes ou mais bem-sucedidas no mercado automotivo, né? Principalmente pensando nesses veículos elétricos?
O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos têm o flagship da Tesla ali muito forte, fazendo um excelente trabalho, tanto de eletricidade quanto de inteligência artificial. Pô, por que a Tesla fatura menos que a BYD, mas vale muito mais? Porque tem-se uma visão de que a Tesla não é uma empresa de veículos elétricos, ela é uma empresa de veículos autodirigíveis, né? Que em breve a Tesla vai ter robotáxi pelo mundo inteiro. A China não está ainda nesse patamar, ainda não está se falando disso em China. O que a China está fazendo de disputa geopolítica é inundar a internet com um monte de modelo de IA muito barato, para não justificar esses ultra investimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Então você tem hoje IPOs trilionários, literalmente, nos Estados Unidos acontecendo para financiar essa infraestrutura de IA, esses data centers, esses chips, essa produção. A OpenAI acabou de lançar o seu próprio chip, inclusive, para competir com a NVIDIA. Mas a China não. A China fala, cara, não precisa ser tão caro assim, não precisa desse tanto de dinheiro para poder fazer um bom modelo de IA. E aí o que acontece é que ela está implementando IA em tudo. Agora, é claro que a gente já tem implementação de IA que está gerando eficiência. Não sou leviano de falar que a IA não serve para nada. Pô, você tem a IA sendo usada agora em guerra muito pesadamente. Você tem ali a indústria bélica americana com a própria Anduril, né, do cara que fundou a Oculus, fundou a Anduril, que faz aqueles drones, aquelas previsões perfeitas para a guerra do Irão. Você tem também o caso ali do Peter Thiel com a Palantir, que é uma empresa de IA que mapeia exatamente aonde vão estar os inimigos dos Estados Unidos e consegue achar exatamente onde que ela deveria estar bombardeando. Tem uso de drone de IA na agricultura, entre vários outros. O que eu quero dizer aqui é essa IA generativa, essa IA aqui da Anthropic, essa IA da OpenAI, quando implementada nas empresas, normalmente quem ganha dinheiro são os implementadores. Quem está ganhando dinheiro agora é a Accenture, quem está ganhando dinheiro agora é a Ernst Young, é a galera que está colocando o IA dentro das empresas. As empresas em si, ou está tendo um custo de token muito grande e acaba que não tem a economia que eles acharam que eles tinham, ou está sendo muito mais complexo extrair valor de verdade das empresas. Agora, é claro, a inteligência artificial em si já tem vários usos muito bons. Essa inteligência artificial generativa é que ainda não está tão comprovada na eficiência das empresas. Fernando, pensando no mercado de veículos autônomos, a gente sabe que isso já é uma realidade. Só que ela não é tão difundida como, inclusive, eu acredito que até o próprio mercado, o próprio setor automotivo esperava. Há alguma perspectiva de uma aceleração exatamente dessa difusão de veículos autônomos? Falando da própria Ford, a Ford tinha feito um investimento de quase 5 bilhões de dólares em veículos autodirigíveis, né? Veículos dirigidos por IA. E ela chegou no final, ela fechou a divisão e falou assim, cara, tá muito longe da realidade, vocês estão viajando, entendeu? Então ela mesma chegou à conclusão que não valia o investimento, que estava muito longe. Agora, o Elon Musk é conhecido por colocar prazos muito curtos e depois ir empurrando o prazo para frente. Ele já falou que teríamos veículos autodirigíveis em 2026, aumentou para 2028, já estão falando de 2030. É muito difícil, ainda está muito fora da realidade. Por dois motivos. Não porque o veículo não consegue fazer, ele consegue fazer, a gente já tem a tecnologia para fazer isso, mas tem uma barreira regulatória muito grande. A Europa não vai deixar o veículo se dirigir sozinho. Imagina se chegando no Brasil, vai ter que ter meses de discussão, anos de discussão, talvez, no Congresso Nacional. Então a barreira regulatória é muito grande, não é mais uma barreira tecnológica, é uma barreira regulatória. Porque apesar do veículo autodirigível gerar menos acidente do que o ser humano, o problema é, imagina uma máquina atropelando alguém. A empresa vai responder ou o dono do veículo vai responder? Quem que vai pagar essa conta? Então, todas essas discussões são discussões muito lentas. Quando o governo está envolvido, a discussão fica muito lenta. Então, eu acredito que a maior barreira hoje para o veículo autodirigível não é a tecnologia. A tecnologia já existe. O problema hoje, com certeza, é regulatório. Tanto é que já tem esses veículos muito fortes lá em São Francisco, no Texas, em Miami, só que ainda em outros países, assim, uma coisa democrática. Se você está em São Paulo, pedir um Uber e não vir nenhum motorista, acho que a gente está talvez uma década de distância ainda. Fora a discussão moral, né, e mais filosófica sobre exatamente essa série de responsabilidades, enfim, a série de escolhas que pode fazer uma máquina em momentos exatamente de... Exatamente. Enfim, né? Tem até um dilema famoso que eles falaram, que é basicamente o seguinte: imagina que você está num veículo, você pede um Uber, e aí esse Uber não tem motorista. E por algum motivo ele está envolvido num acidente que ele tem que tomar uma decisão que ou ele joga o carro no passeio para salvar a vida da pessoa que está lá dentro, ou ele vai lá e bate o carro e mata o passageiro que está dentro. E a IA tem capacidade de calcular essa estatística. Qual das decisões, com quem que ela tem a responsabilidade? Com a população em geral? Com a pessoa que está ali dentro?
Qual que é a decisão que ela vai tomar ali dentro? O ser humano é instintivo, a IA não, ela calcula todas as possibilidades e ela vai tomar uma decisão mais racional. Só que essa racionalidade vai vir de alguém que vai dar uma ordem para ela, vai estar no código dela. É complexo, é muito complexa a decisão. É absolutamente complexo e é isso, né? Cabe a gente tem a moralidade. A IA é uma máquina. Conversei com Fernando Miranda, colunista aqui do Money. Fernando, sempre um prazer conversar com você. Prazer, até mais. Tchau, tchau. Até mais, abração.